Putin liga para Lula em solidariedade aos incêndios florestais históricos. Conversa inclui discussão sobre a cúpula do BRICS e a proposta de paz na Ucrânia. O Palácio do Planalto anunciou na última quarta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, entrou em contato com o presidente Lula para expressar solidariedade em relação aos incêndios que estão devastando as florestas brasileiras em meio a uma seca histórica e evidência de ações humanas criminosas. Conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, até a meia-noite da última terça-feira, dia 17 de setembro, o Brasil havia registrado 690 incêndios, dos quais 290 foram extintos, 179 controlados e 108 continuam ativos, desafiando as forças de segurança. Entretanto, a crise ambiental não foi o único tema abordado na conversa. Também foram discutidas as relações bilaterais entre os dois países e os tópicos que foram tratados na cúpula do BRICS, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento está agendado para outubro em Kazan, uma das cidades mais antigas e culturalmente ricas da Rússia, frequentemente chamada de capital muçulmana do país, devido à sua grande quantidade de mesquitas. De acordo com o Planalto, Lula e Putin também abordam a proposta de paz do Brasil e da China para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que já se arrasta há 2 anos e meio. Essa proposta defende negociações diretas entre as nações, com base em 3 princípios: a não expansão do conflito, a não escalada das hostilidades e a não intensificação da situação. Engraçado ouvir algo nesse sentido em relação ao Putin, né? Ele tão preocupado com as queimadas brasileiras no meio de uma guerra como está. Como alguém pode estar preocupado com as queimadas no outro país, passando por uma guerra tão terrível como está agora? Por um lado, por causa de suas ações políticas e ações controversas, mata pessoas numa guerra, e por outro lado está preocupado com uma queimada no país, aqui no país como o Brasil, por exemplo. É meio controverso isso, não é, Max? É justamente isso. A gente tem aí um ditador assassino que está aí ceifando a vida de milhões de pessoas no outro país vizinho e se dizendo preocupado com as queimadas no Brasil. As queimadas no Brasil a gente sabe que é um fato grave, porém, não é de se esperar que um ditador, de fato, esteja preocupado com o Brasil nesse contexto. Na verdade, é o grupo das narrativas, né, políticos que gostam de criar narrativa como se estivesse preocupado de alguma forma com o que está acontecendo no Brasil relacionado às queimadas. Estou aqui com a página do Globo aberta e o título da matéria é o seguinte: o governo Lula retirou verbas de combate a incêndios antes de injetar novos recursos diante da crise das queimadas. Ou seja, o Lula jamais pensou em prevenir essa questão das queimadas. Na verdade, ele tirou as verbas que já tinha direcionada para ali. Após as queimadas virem à tona e o mundo ficar sabendo o que está acontecendo, ele tenta novamente devolver esses valores para o caixa específico para tentar dizer o governo está investindo. Não, ele retirou o dinheiro e agora está devolvendo, como se algo fosse tão positivo assim. O Lula, ele é o presidente das narrativas e a gente vê a mídia nacional brasileira passando pano por o Lula, né? No governo anterior, nós tivemos aí a mídia batendo no presidente anterior em razão das queimadas. Vimos aí artistas fazendo clipes pedindo a preservação da Amazônia. Vimos aí até o Leonardo DiCaprio, né, se envolvendo com as queimadas no Brasil. E hoje, todo esse grupo de defensores da Amazônia estão todos calados. Agora aparece o Putin dizendo que está preocupado com o Brasil, quando, na verdade, ele não tem respeito nem pela vida humana, que há anos que ele está matando os ucranianos em busca de riquezas ou poder, ou de aniquilar, de fato, um país vizinho. O Brasil está queimando por todos os lados. Então, como a gente está falando de queimada no Brasil, o Brasil está queimando mesmo, não somente a Amazônia ou o Pantanal, como foi no mandato
do Bolsonaro, né? E, no entanto, como você falou, a mídia não está... Eu li uma matéria, se eu não me engano, agora me fugiu a memória, mas se eu não me engano, foi acho que foi na CNN, o Nero do Brasil. O título era esse, o Nero do Brasil. Se eu não me engano, acho que foi a CNN, se não foi, me desculpem pela falha, mas eu li isso em algum lugar. E hoje, depois de tudo que está acontecendo aqui no país, o tratamento aqui no país, não, aí no país, eu sempre esqueço, eu penso que eu estou no Brasil, estou aqui em Los Angeles, mas aí no país, depois de tudo que aconteceu, mesmo assim, a mídia não fala com a mesma intensidade, com a mesma eficácia, mesmo que as queimadas estejam acontecendo de forma muito mais abrangente e em questão de território muito mais em outros estados, tanto quanto acontece na Amazônia e no Pantanal, como acontecia no governo anterior. Por que esse contrapeso, esse dois pesos, duas medidas? A gente sabe que a mídia brasileira, a grande mídia, né, a Globo, Record, SBT, que estão alinhados hoje com o governo federal, estão recebendo recursos milionários do governo. Então, eles não vão fazer jornalismo, eles vão criar factoides, né, situações inexistentes, vão até dizer que o Lula está lutando para preservar a Amazônia, para evitar as queimadas, para combater as queimadas, quando, na verdade, o que está acontecendo é o patrocínio, né, da Secretaria de Comunicação, aí, as verbas para essas televisões, e o governo faz o que bem entende, a imprensa é cúmplice, né, porque deveria estar informando, da mesma forma que criticava o Bolsonaro, naquele momento está acontecendo algumas queimadas, coisa que o Lula já ultrapassou toda aquela quantidade de queimada no passado, na época do Bolsonaro, e aí você pega um governo que no passado enfrentou várias dificuldades, veio a pandemia, veio queimada, e em momento algum tentou também responsabilizar terceiros. O Lula tenta culpar terceiro, tenta culpar o Estado, quando, na verdade, a responsabilidade do governo federal é fundamental para que essas queimadas cheguem ao fim. Mas, na tentativa de achar culpado, ele vai criando narrativa, foi para a ONU agora dizendo que precisam, de fato, criar mais ações para pôr fim nas queimadas, mas quando você é um governo federal e você tem verba para aquele setor e você retira, mostra que não tem compromisso algum, igual tem feito na educação e na saúde, retirado dinheiro para manter uma composição política, a compra de emendas PIX e manter um governo que está definhando aos poucos e os problemas no Brasil a cada dia só aumentando. É isso aí. Vamos para a nossa próxima matéria. O X explica desbloqueio no Brasil, alterações técnicas e questões legais da rede X de Elon Musk, publicou em uma mensagem esclarecendo o retorno temporário de sua plataforma ao Brasil na última quarta-feira. Veja na matéria. Após o bloqueio imposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 30 de agosto, segundo a empresa, a suspensão de seu serviço no Brasil ocorreu porque sua infraestrutura para a América Latina não estava mais acessível, levando à mudança para uma nova operadora de rede. Essa alteração resultou em uma restauração inadvertida do serviço para usuários brasileiros. Para contornar o bloqueio, o X adotou uma tecnologia de proxy reverso que redireciona o tráfego para servidores da Cloudflare, uma empresa que protege e otimiza o desempenho de sites globalmente. Esse sistema atua como um escudo, dificultando a identificação e bloqueio do tráfego da rede social, além de facilitar a adaptação a mudanças, tornando o bloqueio por endereços DNS mais fácil de ser contornado. Essa migração também reflete as adaptações que plataformas digitais têm feito diante de desafios legais e técnicos em vários países. Na manhã do dia 18, usuários de diferentes regiões do Brasil relataram o acesso ao X, que estava bloqueado desde o dia 31 de agosto. O desbloqueio ocorreu através da conexão Wi-Fi em celulares após uma atualização nos registros dos servidores da plataforma, que fez com que as operadoras notassem a alteração e, consequentemente, permitissem o acesso. Mensagens como "ele voltou", "o Twitter voltou", foram compartilhadas nas redes sociais.
Desde que o desbloqueio foi identificado, as operadoras têm se comunicado com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para entender como restabelecer o bloqueio, visto que o novo IP registrado agora pertence à Cloudflare. O bloqueio inicial foi implementado de forma imediata, completa e integral por ordem de Moraes, que justificou a decisão pela recusa da plataforma de nomear um representante oficial no Brasil. A situação levantou questionamentos sobre a eficácia do bloqueio, com o STF reconhecendo uma instabilidade no bloqueio de algumas redes sociais. Embora alguns usuários tenham conseguido acessar o X sem VPN, o aplicativo apresentou lentidão e dificuldades para carregar imagens e links, evidenciando a instabilidade do serviço. A Casa Branca também se manifestou sobre a situação, condenando a suspensão da rede social e ressaltando a importância do acesso às plataformas como um aspecto fundamental da liberdade de expressão. Ter que fazer toda essa gambiarra, o Elon Musk está quase se tornando um brasileiro de verdade, né? Tem que fazer uma gambiarra para poder fazer o negócio voltar para o Brasil. Não deveria estar acontecendo isso, né? A gente está passando por toda essa situação no Brasil por causa de um capricho desse ditador irresponsável que decidiu que vai mandar no país, que vai legislar no país e que vai proibir todo mundo de fazer coisas que ele não aceita, que ele não aceitaria de alguma forma. Se tivessem pelo menos levando em consideração a nossa Constituição e não simplesmente as leis alexandrianas, nós brasileiros não precisaríamos estar passando por isso no país e o Elon Musk não precisaria estar fazendo o que está fazendo também para poder restabelecer as coisas no Brasil, né? Até quando, Maxwell? Olha, a gente viu aí essa queda de braço com o X, em razão do que você falou aí do ditador Alexandre de Moraes, que por capricho, por perseguição a um segmento político, tenta prender, silenciar, multar todos aqueles que tenham algum vínculo ou defende a mesma tese política ligado especificamente, o ex-presidente Bolsonaro. E a tentativa dele de silenciar as pessoas bateu de frente com um bilionário que mostrou para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Oportunidade, de fato, para outros países conhecer a situação que o nosso país se tornou com a ditadura vindo de dentro do judiciário. Essa é a ditadura que não tem como a sociedade comum se defender, porque ordens judiciais, apesar de seres ilegais, devem ser cumpridas. E quando eles tentam aí culpar o X por supostamente ter burlado o sistema, eles não culparam só o X, eles culparam também a Cloudflare, né? Que é um sistema também de proteção na internet. Alegaram de primeiro momento a Anatel que a Cloudflare tinha o X, após mudar as suas configurações de rede, teria ido para a Cloudflare e teria aberto essa brecha para que a plataforma voltasse lá no Brasil. Coisa que a própria empresa, o CEO da empresa, recentemente, se eu não me engano foi ontem, ou antes de ontem, que veio a informação da qual ele fala que não participou de forma alguma, nem para ajudar a silenciar o X novamente no Brasil, e nem para que o X tivesse voltado lá naquela semana passada, que por algumas horas o X voltou a ficar funcionando sem a necessidade do uso do VPN. O Brasil se tornou uma vergonha internacional em vários setores. Agora, o que mais choca é ter apenas um ministro no STF, apesar de ter a cumplicidade, a concordância dos outros 10, mas apenas um ministro, tornando o brasileiro de bem ter que viver essa situação tão cruel que é as perseguições políticas de forma ilegal, sem nenhuma lei que ampara isso, mas criando lei e perseguindo pessoas. Para você que está com a gente, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações para os próximos vídeos e também ir no nosso site www.qcenews.com. Lá você encontra todas as notícias que falamos aqui no resumo da quarta-feira e também muito mais. Entretenimento, cultura,
investimentos e muito mais para vocês. Não deixe de curtir e não deixe de participar com a gente. Seja também nosso apoiador. Vá lá no site www.qcenews.com e assine o nosso canal e assine a nossa revista eletrônica. Vamos para a nossa próxima matéria. Muito obrigado pela sua participação.